Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Estou hoje aqui, ó, com meu cafezinho. Já pega seu café para ouvir a nossa história de hoje. Feliz ano novo aí para vocês, né? Estamos aí iniciando o ano de 2025, ou quase iniciando o ano de 2025. Então, espero ter vocês aqui em companhia comigo novamente durante esse ano. Be good, do good e feel good. Bom, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, mas não sem antes pedir a vocês para deixar o joinha. Compartilhe esse vídeo com alguém que vocês acham que gostaria de ouvir nossas histórias. E também comentar, né? Comente aí, nem que seja um bom dia, Dani. E se você quer mandar a sua história pra gente, o e-mail está passando aqui na sua telinha. Bom, deixa eu terminar meu cafezinho pra gente já começar o vídeo de hoje. Oi, Dani, espero que esteja tudo bem com você. Demorei pra escrever essa história. Confesso que por preguiça. Te acompanho desde 2020 e nessa época eu trabalhava nos estúdios Globo, o famoso Projac. Como estávamos na pandemia, as gravações elas estavam paradas. Era o final da novela Amor de Mãe. E a frase que mais se ouvia era "Cadê Domênico?", né? Da famosa Regina Casé. Com as gravações paradas, o fluxo de pessoas lá no Projac era quase nulo. Então eu fui pesquisar um vídeo da Nair. E o YouTube acabou me indicando o seu vídeo. E de lá para cá, foram risadas, lágrimas e todas as emoções possíveis. O vídeo que mais me emocionou foi da Alice, que o marido era policial, acabou matando os filhos e logo após se matou. E anos depois a sobrinha dela teve gêmeos, faleceu, e nossa Alice quem ficou com as crianças. Bom, essa história, gente, é uma história muito marcante aqui no canal. Eu acho que o nome desse vídeo é a história mais triste do canal. Ele passou já tem alguns anos. E vocês acreditam que essa Alice me mandou mensagem tem pouco tempo? E ela tá bem, né? Tá cuidando hoje as filhas dela. E realmente a história dela me impactou muito também. Com certeza é um vídeo que eu não esqueço, assim. Tem muitas histórias no canal que às vezes as meninas falam, Dani, aquela história assim, assim, assim. Eu lembro, mas é difícil lembrar, assim, de toda a história, né? A gente lembra o contexto, mas essa história realmente me impactou bastante, tá? Aí ela disse, Dani, eu choro muito quando eu vejo esse vídeo e eu indico para todas as minhas amigas. Mas vamos iniciar aqui a minha história. Eu vou contar de vez que quase eu caí no golpe do malandro carioca. Vou voltar um pouco no tempo para vocês poderem entender o que ocorreu no ano que conheci esse cara. Eu sou carioca, mais precisamente de Madureira. Na época eu tinha 26 anos. Voltando um pouco no tempo para contextualizar o cenário atual da história, eu namorei por 7 anos e meio. E quando o namoro acabou, eu fiquei muito arrasada, pois eu achava que eu ia casar. Eu tinha 22 anos e eu chorava todos os dias. Emagreci 10 quilos em um mês. Foi um fiasco, porém sou geminiana. Eu tinha muitos amigos que me ajudaram. Eles me chamavam para sair, para me distrair. E eu acabava distraindo a mente, né? Pois eu conversava com outras pessoas. Então a tristeza aos poucos, ela foi passando. Mas a vontade de casar permaneceu comigo. No ano de 2017, eu conheci o pai do meu filho. Ficamos 2 vezes e eu engravidei. Não ficamos juntos. Não vale a pena nem comentar sobre esse fato aqui agora. Mas eu passei a gestação inteira sozinha. Meu filho nasceu lindo e saudável. Minha vida de baladas acabou. E a necessidade de ter uma família completa ficou lá no fundinho. Meu baby nasceu em janeiro. E em setembro foi a primeira vez que eu consegui sair de casa pós-parto. Eu fui numa festa num bairro bem próximo ao meu, e com as seguintes condições. Homem pagava 150 para entrar no lugar e mulher era 0,800. Então mulher era de graça. Eu quero frisar bem sobre essa festa,
Foi nessa festa que eu conheci esse malandro. Ele foi em cima da minha irmã. Minha irmã era recém-separada. Ela não queria nada com ninguém. E ele não fazia o tipo dela. Em absolutamente nada. Ele era completamente o contrário do que minha irmã gostava. Ele era magrinho, negro. Como ela sabia que fazia meu tipo, ela deixou a situação bem à vontade para que eu falasse com ele. Então trocamos Facebook, conversamos um pouco e seguimos ali a festa. Eu estava com as minhas amigas e ele com os amigos dele. Uma das minhas amigas, ela era muito doida, gente. E ela se engraçou com um rapaz lá e chamou a gente para fazer um after na casa desse rapaz. Mas só ficamos lá bebendo e conversando, tá? Passaram alguns dias, o malandro me chamou para conversar pelo direct. Me contou sobre a vida, falou sobre o trabalho, disse que era supervisor de almoxarifado da TAG, uma companhia aérea de Angola. Não esqueçam desse detalhe. A primeira vez que saímos foi no dia 30/9/2018. Era um sábado e ele me chamou para o samba da feira que tem no Engenhão. Eu nunca tinha ido e chamei uma amiga para ir comigo, pois assim eu não ia me sentir ali deslocada. Chegando lá, eu mandei mensagem avisando que eu já tinha chegado. Ele me disse onde estava e eu fui ao encontro dele. Quando encontrei, ele estava com 5, 6 homens. Já tinha um que estava bem chapado, então eu não quis ficar somente lá, até porque eu estava com a minha amiga. Nisso, ele toda hora me mandava mensagem me chamando para ir lá. Dizia que ele quem me chamou para ir ao samba, então eu tinha que ficar com ele. Olha a primeira red flag aí, né? Bom, nisso, gente, ela ficava indo e voltando. Por fim, o samba chegou ao fim. Ele me chamou para um outro lugar bem próximo ali, num outro bairro. Falei com a minha amiga que eu queria ir e ela foi embora. Segui com ele e com os amigos. Dani, esse rapaz que estava chapado, ele estava tão chapado que ele pediu para ficar dentro do carro descansando. Bom, o carro era do malandro, tá? Ficamos lá umas 2 horas. O malandro me chamou para dormir com ele e como eu não tenho nenhuma neura com isso, eu fui. Eu estava mais de 1 ano já sem fazer nada, absolutamente nada com homem nenhum. Quando saímos em direção ao carro, o carro não estava mais lá. Simplesmente o amigo dele, que estava chapado, pegou o carro e foi embora. Malandro ficou desesperado, ligando por esse amigo e nada do cara atender. Daí pegamos um táxi e quando chegamos, ele pediu para que eu esperasse, pois ele ia pedir a mãe dele para pagar a corrida, pois segundo ele, a carteira dele estava dentro do carro. Se atente a esses detalhes, tá, gente? Bom, eu acreditei. Né, gente? Pois fazia muito sentido, né? Bom, nesse pagode que a gente estava, eu lembro que quem pagou foi um outro amigo dele. Por ser costumes deles, ele havia me dito isso. No dia seguinte, o amigo voltou, pediu desculpas a malandro e depois me deixou em casa. E assim, malandro reaveu o carro dele. Todos os dias a gente se falava, sempre depois das 6 da tarde, pois era o horário que ele chegava em casa do trabalho. Logo após o episódio lá do samba, da feira, ele me chamou para sair novamente. Então saímos no dia 11/10. Era véspera de feriado. Ele me buscou em casa de carro e perguntou aonde eu queria ir. Eu disse, vamos numa pizzaria? E na hora ele aceitou. Mas em questão de segundos, ele sugeriu para eu ir para casa dele. Pois lá estava a irmã dele e alguns amigos fazendo uma resenha. Achei uma boa ideia, pois então a gente ia socializar. Chegando lá, foi super tranquilo, gostei do pessoal, a irmã dele me tratou muito bem. Falou mais um pouco sobre a família, sobre o apartamento dele, o qual ele morava sozinho e era próprio. E disse que tinha dado sorte, pois ele tinha comprado esse apartamento de uma senhora falecida e os móveis dessa senhora acabaram ficando nesse apartamento. Era bem antigo, mas conservado. Bom, seguimos a noite, eu dormi lá e no dia seguinte ele me levou para casa. No outro final de semana ele me chamou para ir no pagode onde ele morava. Então ele mandou pegar um Uber que ele pagaria quando chegasse lá. Eu perguntei a ele, mas quem vai estar nesse pagode? E ele disse que tinha a prima e o marido.
Até aí tudo bem. Gente, quando eu cheguei lá, eu dei de cara com a mãe, com a tia, com a prima, com o primo, ou seja, tinha várias pessoas da família dele lá. Eu não estava esperando por isso e eu fiquei bem sem graça, né? Não tinha nem um mês que a gente estava ficando e eu pensei, como esse cara vai me apresentar para a mãe dele assim, né? Do nada, sem ao menos me dizer que ia me apresentar. Então eu não achei isso legal, pois eu não estava esperando. E para completar a cereja do bolo, ela foi bem grossa comigo, pois ele tinha falado de mim pra mãe. E ela sabia que eu tinha um bebê. E ela começou a falar várias gracinhas pra mim. E eu fiquei calada. Não teve... Ela ficou sem graça, porque a mulher meio que começou a jogar umas indiretas pra ela, sabe? Aí ela disse, teve uma hora que eu não aguentei e retruquei. Sinceramente, eu nem lembro muito bem como foi a situação. Mas eu sei que eu dei um passo fora nela. Então, isso surtiu efeito, pois aí ela parou de falar. Chegou um certo momento que ela me pediu ajuda para levá-la para casa. E eu fui. Já estava ali, né? Então ela começou a soltar as pérolas. Ela disse, minha filha, Malandro já te contou do acidente dele, que ele tem uma cicatriz no braço? Já falou do trabalho dele? Já te contou da ex-namorada dele, por que eles terminaram? E eu calada continuei, apenas catando as informações. Chegamos na casa dela, ela morava num prédio do lado do dele. Ela me apresentou a casa, sério gente, ela tinha se tornado uma outra pessoa. Disse que eu seria muito bem-vinda na casa dela, inclusive que era para eu levar meu filho lá, que ela queria muito conhecê-lo. Dani, eu quero ressaltar aqui que uma tia minha ficava com meu filho para que eu pudesse sair. Eu voltava bem cedo para casa no dia seguinte, então eu nunca deixei meu filho ao Deus dará não, tá? Eu dormi na casa de Malandro novamente e antes da gente chegar em casa, ele sugeriu da gente comprar um lanche. Malandro sempre pagava as coisas, cerveja, lanche, Uber. Bom, chegou no dia 3 de novembro, eu levei meu filho para ela conhecer. Na mesma hora, ela parou tudo e foi fazer a comida dele. Ficou muito feliz, parecia literalmente que era um neto dela. Como eu me senti acolhida por eles nesse dia, eu também fiquei muito feliz, né? No dia 5 de novembro foi aniversário de Malandro e eu comecei a maldar a situação. Pois, chegando na casa dele, estávamos todo mundo conversando e entrou no assunto do Uber e ele me solta o seguinte: acho que vou colocar meu carro para rodar de Uber. Dani, eu sei que tem muita gente que complementa a renda aí fazendo Uber. Mas eu achei estranho um cara solteiro que tem carro, casa própria, um bom trabalho, querendo rodar de Uber, né? Mas enfim, seguimos. Mas pra mim era mais uma red flag. Ele vira para o sobrinho e fala: Tiago, vai na minha mãe e pega R$50 com ela do meu salário que eu pedi para ela guardar e compra mais cerveja. Hoje eu consigo lembrar do espanto do sobrinho e dos amigos. Eu achei estranho aquilo, ele guardar o salário com a mãe dele. Mas eu segui. E cada um com suas manias, né? Com o passar do tempo, eu estava até gostando dele. Cada vez mais eu gostava de passar o meu tempo ali. Não era amor, gente. Era um cara legal que eu estava gostando de sair com ele. Então eu fui atrás de mais informações sobre Malandro. Vi que tínhamos uma amiga em comum e chamei ela para conversar. Fui bem direta com ela e disse: Sandra, você conhece Malandro? Eu estou saindo com ele e eu queria saber um pouco mais sobre a vida dele. A Sandra prontamente disse que ele era primo da irmã dela e que iria sim buscar mais informações sobre ele. A conversa morreu ali e Sandra nunca mais voltou com nenhuma informação sobre ele. Porém, quando eu estava com o Malandro, já no segundo bar que tínhamos ido naquela noite, ele veio falando comigo o seguinte: fiquei sabendo que você está perguntando sobre mim para os outros. Eu não gosto disso. E se você quiser saber algo sobre mim, pergunta diretamente para mim. Logo depois também, ele veio dizendo que ele não gostava que eu fosse para a casa dele e deixasse meu filho com a minha tia, pois iam começar a falar dele e de mim. E que a casa dele tinha espaço, sim. Ele morava num apartamento duplex com 3 quartos. Diante desse cenário, eu anulei o que ele havia dito antes
e só foquei na família que eu poderia formar com o malandro. Afinal, ele estava fazendo questão mesmo que o meu filho fizesse ali parte da nossa vida, né? Que fosse ali para casa dele junto com a gente. Bom, dito isso, todo final de semana que eu estava com meu filho, que eu estava na casa de malandro, eu levava o meu filho. Mas tinha um porém, gente. Na casa de malandro não tinha comida. Ele não fazia compra. Pois ele me falou uma vez que as compras dele, ele fazia junto com a mãe. Então ele deixava tudo na casa da mãe dele, pois ela que cozinhava. E quando ele comprava as coisas para casa dele, acabava estragando. Pois ele mora sozinho, não fazia sentido ele deixar a comida ali, já que ele nem comia em casa. E a mãe morava do lado do apartamento dele. Então a gente acabava sempre comendo ali na casa da mãe de malandro. Então eu levava as coisas ali pro meu filho e quando precisava comprar algo, malandro passava, né, no supermercado e comprava. E a mãe dele também. Ela já tinha comprado várias vezes algumas coisas assim até pro meu filho. Bom, gente, na casa da mãe dele sempre tinha churrasco nos finais de semana. Era festa mesmo, sabe? Mas quando a bebida entrava, a mãe dele começava a se soltar. Ela falava, malandro, cadê seu dinheiro, hein? Gastou com o quê? E eu, gente, catava uma coisa ali, uma coisa aqui, mas pouco me importando, pois ele sempre pagava as contas quando a gente saía. E além do mais, gente, eu sempre tive meu dinheiro também para qualquer eventualidade, né? Certa vez, guardem essa informação, hein? Cata só. Num desses churrascos, a campainha tocou. A irmã dele foi atender e voltou meio sem graça, chamou ele e logo após eles voltaram. Por último entrou uma mulher com uma criança. Essa criança devia ter ele por volta de 6 para 7 anos. Dani era uma ex dele. A menina chegou toda animada, falando alto. Quando ele me apresentou a ela, ela ficou murchinha. A garota ficou ali de 10 a 20 minutos. Disse que estava passando por perto e tinha resolvido passar lá. A mãe dele veio dizer que todo mundo ali gostava muito dela e que mesmo depois que eles haviam terminado, né, ela sempre ia lá. Mas tinha muito tempo que ela não aparecia. Bom, então a Alice ficou surpresa, mas tipo, caguei pra situação. Mas tempos depois eu fui entender. Bom, passou um pouco tempo, eu sempre dormia lá nos finais de semana, no domingo. Eu voltava para casa. Mas certa vez eu resolvi ficar lá no domingo. Segunda-feira, 7 horas da manhã, ele saiu todo arrumado para trabalhar e pediu que eu deixasse a chave na casa da mãe dele. E assim eu fiz. Eu achei estranho ela me atender no portão e não me chamar para entrar, mas eu segui para minha casa. Bom, eu vou pular um pouco para o carnaval, para a história não ficar tão grande. Ela adorava os blocos e eu não. Ele, né, malandro, adorava sair em bloco e eu não. Até porque, né, meu filho tinha só 1 ano. Sendo assim, na sexta-feira de carnaval, a família dele resolveu fazer uma festa na casa dele. Cada um levou algo e assim fizemos. No sábado, era o famoso bloco do cordão do Bola Preta. Ele vira para mim e diz, eu vou, você pode ficar aqui me esperando. Eu só fiz rir e disse, vai esperando, meu filho. E fui embora para minha casa. Naquele dia mesmo, eu disse que eu estava indo para minha casa, para casa da minha tia, que na época ela morava em São Pedro da Aldeia. Então ele meio que duvidou. São Pedro da Aldeia, acho que é no litoral do Rio de Janeiro, né, gente? Daí ele passou o domingo inteiro para chegar lá. Eu passei o domingo inteiro para chegar lá, pois eu fui de carona até Saquarema e depois eu peguei um ônibus, né, que deu a maior volta por todas as cidades. Detalhe, gente, eu fui sozinha com meu filho de 1 ano e várias bolsas. Olha a loucura, né? Hoje em dia eu nunca faria isso com ele de jeito nenhum. Mas enfim, naquela época eu fiz. E eu cheguei na casa da minha tia e fiquei lá com a minha família. Quando foi na terça-feira de carnaval, ele me ligou como se nada tivesse acontecido, me chamando para mais um churrasco na casa da mãe dele. Quando eu disse onde eu estava, ele ficou incrédulo e sem entender. Dani, eu achei um absurdo ele mandar eu esperar ele chegar do bloco de carnaval, tipo, me deixar em casa e falar, olha, me espera aí, que quando eu sair do bloco eu venho, né? Daí, ali mesmo eu decidi seguir minha vida, e assim eu fiz. Mas como a família dele sempre foi muito legal comigo e se apegaram muito a meu filho, sempre me chamavam para as festividades,
Então eu fui algumas vezes. E quando eles me chamavam, nós mantínhamos uma amizade. Então ali eles meio que terminaram, mas eles continuaram amigos, né? Até porque eu acho que eles nunca oficializaram ali um namoro mesmo, né? Eles estavam ficando, mas... Bom, de vez em quando eu e Malandro ficávamos juntos, mas não era nada sério. Outubro foi aniversário da irmã dele, e ela foi convidada. E ele ficou ligando pra ela o dia inteiro pra saber se ela iria, né? Gente, quando eu cheguei lá, assim que eu entrei no play do condomínio, meu celular caiu. Eu estava com uma bolsa de cerveja, a bolsa do meu filho e mais o meu filho. Então eu fiquei em fúria e saí logo em direção a ele. Meio que jogando minha bolsa em cima dele por conta do meu celular que tinha caído no chão. Sei lá, fiquei estressada. Nisso, todos os amigos dele ficaram sem entender. Adivinhe por quê? Sim, Dani, ele estava acompanhado de uma mulher. Eu fiquei super sem graça, sem entender, pois ele tinha me ligado a semana inteira para saber se eu ia nesse maldito churrasco. Então ele fez isso de sacanagem. A minha sorte foi que minha intenção indo lá realmente era só ir na festa. Agora, lembrando da situação que ocorreu na casa dele, eu tenho pra mim que ele armou a mesma coisa com aquela menina, lembra que apareceu na casa dele e ela tava lá no churrasco? Mas eu, como fui convidada pra festa, na festa eu continuei, curti bastante. A mãe dele pediu pra eu dormir lá e eu fiz mesmo. Bom, agora vocês aguardem que quando nós acordamos, a mãe dele me chamou pra conversar e disse o seguinte: minha filha, eu quero falar com você. Malandro, ele não trabalha. Esse tempo todo ele mentiu pra você. Ele sofreu um acidente de carro, ficou encostado pelo INSS e quando acabou o tempo que a perícia deu, demitiram ele. Ele entrou em depressão e nunca mais ele voltou a trabalhar. Isso já fazem 4 anos. Eu sempre quis te contar isso, mas nunca me deixaram. Tudo que ele tem sou eu e o pai dele que damos. O apartamento, o carro, tudo. Ele não tem dinheiro para absolutamente nada, a mãe dele falou pra mim. Eu achei que ele estando com você, ele ia criar juízo, mas não criou. Naquele dia que ele saiu para trabalhar, ele ficou aqui em casa escondido. Eu sempre cobrava dele contar para você a verdade. E me desculpa, mas você merece uma pessoa melhor do que ele. Eu não quero assim mentir para você, sabe? O pai dele também era assim. Falava que trabalhava no aeroporto, falava para todo mundo que tinha um cargo importante, mas era auxiliar de serviços gerais lá. Isso que ele apoia, por isso que ele apoia a Malandra ser assim. Gente, eu saí da casa dela completamente desnorteada, com a minha mente bugada, pois na casa dele tinha muitos enfeites dessa empresa. Enfim, eu segui minha vida. Mas eu acho que tinha enfeites, pensando aqui, gente, porque ele realmente trabalhou nessa empresa, só que ele sofreu um acidente e teve que sair. Então, assim, às vezes, o que ela viu na casa de Malandro foi de antes do acidente, né? Pode não ter sido assim de agora. Chegamos aqui no meado da pandemia. Ele me ligou algumas vezes e eu fui bem firme com ele ao dizer, por favor, não me ligue mais. Eu disse, olha, eu tô namorando e vocês acreditam que ele teve a audácia de me xingar? E me bloqueou de tudo. E eu só ri e pensei, gente, esse cara é doente. Bom, gente, por fim, no início do ano passado, encontrei Malandro num pagode. Cumprimentei normal, eu estava acompanhada, ele também. Mas ficou me medindo de cima e embaixo. Só senti pena de quem estava com ele. Bom, eu quis contar essa história aqui para alertar as meninas quando a gente sentir que tem algo errado nesse homem. Não é para deixar passar batido, não. Precisa investigar sim, perguntar, ser chata sim. Imagina se eu caio nesse golpe. Gente, eu não gosto nem de pensar, né? Pois ela tem um filho, então imagina se ela cai nesse golpe desse cara. Dani, muito obrigada por ler minha história. Hoje eu fico rindo disso tudo ao lembrar, mas na época foi triste. Olha, realmente, gente, eu acho que tudo a gente tem que investigar. Se você acha que no seu relacionamento tem alguma coisa aí que não está certo no lugar, verifique. Olha, a nossa, como é que fala? Nossa intuição, ela é muito forte mesmo. Então a gente tem sim. Eu já falei para diversas meninas aqui, quando vocês sentirem que tem algo estranho, não pensa assim, ah, deve ser coisa da minha cabeça, não. Não.
Tem algo estranho, sim. Verifiquem. Não deixem passar. E eu entendi muito o que a Alice quis dizer aí. Imagina se ela, gente, sei lá, por algum motivo, Deus me livre e guarde, engravida de um cara desse, ou aceite morar com ele. Ela ia ter que sustentar o cara, porque o cara não tinha trabalho, o cara era sustentado pela mãe. O cara falava que ia trabalhar, entrava na casa da mãe e ficava ali escondido. Imagina, ele fazia então toda uma história. Isso é uma mentira, cara. Ele forjava uma vida que ele nem tem, né? Então, realmente foi legal que a mãe de Alice também... A mãe de Malandro ali, conta pra Alice, eu acho que até por uma responsabilidade, sabe? Olha, minha filha, você tem um filho, né? Muito cuidado aí onde você tá se metendo, porque ele não trabalha, todo o dinheiro que ele tem é meu, o carro é meu, o apartamento é meu. Então, por isso que Malandro não tinha nada na casa dele. Agora, eu achei engraçado, vocês podem falar, ele teve um acidente, né, teve depressão, mas ele não tem depressão pra ir no samba, né, ele não tem depressão pra namorar, ele não tem depressão pra ir em churrasco. Então, Malandro é malandro mesmo, né? É isso aí, o famoso malandro carioca. Alice, gostei muito da sua história. É ótimo aqui para as meninas ficarem bem atentas mesmo, porque temos que ficar atentas sim. Achou que tem algo estranho, achou que sua intuição está assim aflorada, vai lá checar, seja chata, pergunte mesmo, veja as pessoas que conhecem ele e é isso mesmo, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!